Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 1º de outubro de 2023. O tema que estudaremos na nossa lição da escola sabatina será o Deus que nos alcança. O texto que serve como base para o nosso estudo, Gênesis 3:9. O Senhor Deus chamou o homem e lhe perguntou: onde você está? Antes de podermos aprofundar um pouco mais no estudo de hoje, eu gostaria de desafiá-lo a orar junto comigo. Vamos colocar cada um dos pedidos que estão aí no coração, daqueles que nos acompanham. Todos os dias recebemos contato de pessoas de lugares diferentes do mundo, que têm mencionado, que têm orado por outras pessoas e ao mesmo tempo têm pedido para que o Senhor Deus possa usar esse canal para alcançar cada vez mais pessoas. Mas ao mesmo tempo eu sei que algumas das questões mais profundas do nosso ser talvez não sejam colocadas de forma pública aqui no canal. Esteja aí no teu coração e Deus conhece todas as coisas. Vamos pedir para que Ele intervenha. Eu ainda quero orar hoje especificamente pelo nosso aventurida aqui da Associação Paulistana. Já faz mais de uma semana que eu tenho pedido aqui no canal para que oremos pelas nossas crianças. Temos ainda na Estância Árvore da Vida nesse dia. Hoje é o encerramento do Aventuria. Temos por volta de 2.100 aventureiros. E é claro, eles estão tendo contato com a palavra de Deus. Hoje, de forma muito especial, eles terão algumas surpresas acontecendo ali. Eu quero que você ore por essas crianças e, ao mesmo tempo, pelas diretorias, por aqueles que estão organizando o evento, mas também pelo retorno deles para casa. São pelo menos 98 clubes que estão se deslocando de Sumaré para diversos lugares aí do estado de São Paulo. Quero pedir a você que você ore para que tudo corra bem e, acima de tudo, para que as nossas crianças voltem para casa levando a Cristo Jesus dentro do seu coração. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra, por sabermos que o Senhor se importa conosco, que o Senhor está em missão, mas, acima de tudo, que o Senhor nos procura onde quer que estejamos. Colocamos diante do Senhor cada pedido que se encontra nesse momento no coração dos nossos amigos que acompanham o estudo da lição Escola Sabatina conosco. Colocamos também, Senhor, cada situação, cada milagre, cada intervenção que está sendo aqui buscada. Eu não conheço a vida dos meus irmãos e irmãs. Talvez hajam pessoas doentes que estão buscando cura. Talvez pessoas que estão com relacionamentos quebrados e que estão buscando reconciliação. Talvez pessoas que estão vivendo no pecado e que precisam de poder para vencer o mesmo pecado. Talvez pessoas, eu não sei, Pai, eu não sei quais são todas as situações, problemas financeiros, problemas com os filhos, não sei. Ouve e responde de acordo com a tua vontade. Colocamos também nossas crianças que estão vivendo a aventuria nesse final de semana, que hoje, na verdade, terminam essa mesma experiência e retornam para casa. Te peço que o Senhor esteja com elas, assim como esteve até aqui, que as ajude a tomar decisões ao teu lado, abençoe a diretoria dos clubes, ao mesmo tempo os pais e aqueles que estão organizando o evento. Que tudo seja dirigido de acordo com a tua vontade. Fale conosco agora também através da tua palavra, pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Quando olhamos para a Bíblia e vamos entender aquilo que realmente aconteceu nos capítulos 1 e 2 de Gênesis, nós vamos entender que Deus criou de forma perfeita cada elemento que compôs esse planeta. Ele foi dizendo e tudo apareceu. Tudo conforme a sua espécie. Plantas, animais. Criou também, é claro, todo o elemento, a terra, os elementos que estão na terra, o firmamento, criou tudo, absolutamente tudo. Tudo que Deus planejou, ele executou. Quando foi criar o ser humano, entretanto, ele criou a sua imagem e semelhança. E essa imagem e semelhança, através da qual o Senhor Deus criou o ser humano, no livro Educação, que é uma obra-prima de Ellen White, ela vai mencionar que essa semelhança com Deus, ela se dá em pelo menos 3 aspectos da vida. No aspecto físico, Adão e Eva eram parecidos com Deus. No aspecto mental, a capacidade de pensar
e ao mesmo tempo de tomar decisões, e no aspecto espiritual, a capacidade de relacionamento com Deus. Assim como existe um relacionamento íntimo entre a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, o Senhor Deus criou o ser humano com capacidade de se relacionar com esse Deus triuno. É uma coisa realmente fantástica. Deus não está alheio à sua criação. É por isso que a Bíblia vai mencionar que todos os dias, na viração do dia, esse Deus triuno vinha até Adão e Eva, no Jardim do Éden, ao lugar onde Deus havia criado para que eles pudessem habitar, para conviver com eles, para jogar conversa fora, para responder a questionamentos que eles tinham. Ellen White diz que durante todo o dia eles estudavam a criação de Deus, para poder descobrir os elementos que compunham a criação de Deus e encontrar em cada aspecto da criação de Deus a assinatura do seu Criador. As dúvidas que surgiam enquanto eles interagiam com a criação, eles tiravam com o próprio Criador. Você imagina o tipo de diálogo de Adão e Eva com Deus no Jardim do Éden? Senhor, eu estava observando o negócio que o Senhor criou aí. Senhor, eu tive dificuldade de poder entender esse aspecto. Imagina agora o Criador dizendo, então, quando eu fiz isso, eu estava pensando naquilo, isso na verdade funciona da seguinte maneira e daquela outra. Hoje os cientistas do nosso mundo analisam o universo, analisam a Terra, analisam o espaço e chegam a algumas conclusões baseadas em teorias, muitas delas sem qualquer tipo de embasamento. Imagina o que é você olhar para algum aspecto, seja ele qual for, da criação de Deus e dizer, não entendi direito isso. E dizer, Senhor, o Senhor pode me explicar como foi que o Senhor fez? Era alguma coisa realmente fantástica. O momento mais aguardado do dia, segundo aquilo que Ellen White menciona no livro História da Redenção, era a viração do dia, quando eles sabiam que Deus viria até eles, para poder interagir, não apenas para poderem adquirir conhecimento, mas porque eles gostavam da companhia de Deus. Para eles era agradável, a sua natureza era atraída para o Criador, afinal de contas, dentro de uma das dimensões da criação de Deus, Deus criou o ser humano igual a si mesmo, ou parecido consigo mesmo, no aspecto físico, mental e espiritual. No aspecto espiritual, com a capacidade de se relacionar com Deus. Como essa capacidade espiritual estava intacta e perfeita, o ser humano se sentia atraído ao Criador. Era algo realmente fantástico. É claro, havia um acordo entre Deus e Adão e Eva. O Senhor Deus, e de novo, que eu menciono, a história da redenção nos mostra que Deus se sentou um dia com Adão e Eva e mencionou, olha, houve um momento da história em que um dos seres criados, que foi mais exaltado pela divindade, resolveu se rebelar contra a divindade, porque queria ser mais do que uma criatura. Ele queria ser criador, mas a criatura não pode passar para esse estágio, porque a criatura, até para sobreviver, depende do poder do Criador. E então, diante disso, esse ser ele foi banido do céu e ele fez uma acusação diante de todo o universo de Deus, de que se ele tivesse uma oportunidade para governar, que ele o faria melhor do que Deus. Então, lá no Jardim do Éden, existem duas árvores. Uma árvore, a árvore da vida. Essa árvore é a árvore que vocês devem comer dela sempre, porque através do seu fruto, vocês terão a oportunidade de perpetuar a vida. E existe uma outra árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore ela não é venenosa, o seu fruto não é venenoso, mas ele representa para a gente um acordo. Enquanto vocês não comerem desse fruto, vocês serão súditos do meu reino. No momento em que vocês comerem do fruto, vocês estarão abrindo a oportunidade para que esse ser rebelde domine sobre vocês. Mas saibam que o salário do pecado é morte, e morte eterna. Deus explicou para eles o que era. Eles não sabiam o que era a morte, não sabiam o que era o pecado como uma experiência, mas eles, na teoria, sabiam o que era isso. De alguma forma, o inimigo, usando toda a sua astúcia, conseguiu envolver Eva, por sua vez, ela envolveu Adão, e eles decidiram comer do fruto. A partir desse momento, eles abriram o planeta para a rebelião. O rebelde, junto com seus demônios, agora tinham acesso a nada mais nada menos do que
ao nosso planeta. O que eles queriam? Ter acesso à árvore da vida e então perpetuar a sua existência, até porque os demônios não são eternos. São seres criados. São seres poderosos, mas não são eternos. E ao mesmo tempo, utilizando o ser humano com o dom da reprodução, aumentar exponencialmente o seu exército, até poder igualar, pelo menos em número, com o exército de Deus, até porque 1/3 dos anjos de Deus se uniu ao rebelde na rebelião. Mas havia pelo menos o dobro de anjos leais ao lado do Senhor Jesus. Com a humanidade do seu lado, ele pretendia aumentar exponencialmente o seu exército e espalhar a rebelião por todo o universo perfeito de Deus. Deus não permitiu que isso acontecesse. Logo depois do pecado, ele vem até Adão e Eva e ele vai dizer, bom, porém inimizade entre ti e a mulher. Primeiro ele vai falar para a serpente, entre a sua descendência e o seu descendente. Este ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3,15. Deus está dizendo que nasceria da mulher alguém que esmagaria a cabeça da serpente, que seria ninguém menos do que o próprio Deus, que se tornaria um ser humano para poder conseguir vencer as forças da rebelião no planeta. E que todo ser humano que escolhesse de forma livre estar ao lado do Criador, que poderia fazê-lo, porque Deus pagaria o preço exigido pela quebra da lei. O salário do pecado é morte e morte eterna. Portanto, quando Deus ele vem até o ser humano, ele vem com um plano que já tinha sido estabelecido antes da fundação do mundo, o plano da redenção. O plano só é desengavetado. Nada pega o Senhor Deus de surpresa. A noção de passado, presente e futuro que nós temos é uma noção nossa. É uma noção que Deus criou. Deus criou essa noção de tempo. Mas Deus está acima dessa noção de tempo. Por isso que a Bíblia vai dizer que ele é eterno. E Deus, o Deus triuno, sabendo que o pecado chegaria, ainda assim ele criou. E uma pergunta que talvez algumas pessoas farão é, se Deus conhecia o futuro e sabia que o pecado chegaria, por que ele criou a humanidade? Pior do que isso, por que ele criou o diabo? Tem muitas coisas que nós não conseguimos responder. Mas eu concordo com C.S. Lewis, quando ele diz que Deus olhou para o futuro, sabia da chegada do pecado, mas ao analisar prós e contras, ele disse, vai valer a pena. Apesar dos infortúnios que o pecado trará, mas quando o pecado for erradicado, o resultado final vai valer a pena. Então Deus criou todas as coisas e respeitou a escolha dos seres que ele criaria. Ah, pastor, mas existem coisas que a gente não entende. Claro que existe. Nós sabemos aquilo que é importante para a nossa salvação. O restante, a gente vai saber lá no céu durante toda a eternidade. O que era importante para a gente se salvar está aqui na Bíblia. Mas o fato mais importante é que Deus, logo depois do pecado, ele toma a iniciativa de vir até o ser humano. A iniciativa de poder buscar a reconciliação não foi do ser humano. Nós, às vezes, somos prontos para poder dizer, eu perdoo qualquer coisa menos a traição. Pois bem, o Deus que foi traído vem até o Jardim do Éden e nem sequer tinha acontecido ainda o arrependimento de Adão e Eva, quando ele se aproxima e ele diz, Adão, aonde estás? E a pergunta não foi porque Deus não sabia aonde eles estavam, mas porque Deus queria que eles caíssem em si. Quando você olha para a Bíblia, você vai perceber que o elemento que antecede ao retorno do pecador para o Criador é o momento em que ele cai em si. Olha a história do filho pródigo. E caindo em si, disse a si mesmo, até os servos do meu pai têm aonde comer e aonde dormir. Voltarei para o meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou digno de ser chamado seu filho. Trata-me como um dos seus empregados, porque é melhor ser empregado na casa do Senhor do que empregado em qualquer outro lugar do planeta. E aí ele caiu em si. Portanto, o cair em si é exatamente o momento que antecede a volta. E o pai estava esperando pelo filho o tempo todo. Por que o pai não foi atrás do filho? Porque o filho decidiu ir para longe do pai. E o pai respeitou a decisão do filho. Portanto, o Criador, ele respeita também o nosso livre-arbítrio. Mas a pergunta dele, aonde estás? Ele continua fazendo hoje, no nosso coração, na nossa mente. Não porque ele não saiba onde nós estamos, mas para que nós paremos para pensar na nossa condição e tenhamos a oportunidade de poder decidir, eu vou voltar ou não para o Criador.
Graças a Deus que Adão e Eva ouviram a voz de Deus, apesar da relutância que sentiam, do medo que sentiam, mas eles responderam ao chamado de Deus e decidiram se voltar para o Criador. A mesma realidade pode ser minha e sua hoje. Se pararmos para poder ouvir o Deus que continua chamando, onde estás? Talvez seja o tempo de poder voltar para o caminho de Deus, para você que talvez esteja afastado, está ouvindo essas mensagens. Na lição de semana passada, houve alguém que mencionou nos comentários, orem por mim, eu quero muito voltar para Deus, mas falta forças. Não busque força em si mesmo, busque força em Deus. E vá para o Senhor, corra para Ele, porque Ele está esperando por você. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Pense nisso no decorrer desse dia. Eu estudo a lição. E você?